Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a tia Carol está aqui para dar continuidade na nossa aula de português. Lembram-se que nós começamos lá na outra aula sobre o quê? Começamos a conversar sobre o gênero textual, texto teatral, onde vocês viram lá o texto, ó, Romão e Julinha. Eu pedi para que vocês fizessem a leitura. Vocês viram que é dividido em cenas. Viram características deste tipo de gênero textual, né? Fizeram aí as atividades. Então, como forma de revisão e dando continuidade, né, nas nossas aulas, vocês responderam, escutaram o áudio, viram quais são as diferenças entre um áudio e uma leitura individual, silenciosa, né? Responderam tudo aí. E aí, vocês também viram aqui o conceito, que o texto teatral ele é escrito, encenado, pode ser apresentado para um público, é organizado em falas, diálogos quando há duas pessoas e monólogos apenas uma pessoa, das personagens. Usualmente ele é estruturado em quê? Atos que se dividem em cenas. Cada cena é uma ação dramática, geralmente marcada pela entrada e saída de personagens. E aí, eu pedi que vocês fizessem, né, as atividades, só que também dando continuidade à ideia do texto teatral, nós vamos ter aí na páginas 12 a 15, que é a correspondente da aula de hoje, o uso das rúbricas, que são indicações do autor para auxiliar a sua encenação. Ou seja, ele vai colocar qual a entonação das falas dos personagens, se o personagem vai fazer algum gesto, movimentações, a posição em que o personagem tem que ficar no teatro. Essas rúbricas, elas são escritas entre parênteses e com um tipo de letra diferente da que é utilizada no restante do texto. Então, elas estão sempre destacadas antes da fala do personagem. Tem efeitos sonoros, por exemplo, ufa, psiu, são o quê? Entonações. São efeitos sonoros que ele também coloca lá na rúbrica para que o personagem lembre-se e faça na hora do ato, na hora da cena. O início ou o fim de uma cena. Então, qual é a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é, você vai reler este trecho aqui, ó. Romão, à parte, é a voz do Amarildo. Assinale a frase em que explica o significado dessa rúbrica. O que quer dizer aí, à parte? A parte aqui que está destacado, ó, com outro tipo de letra, estão percebendo? É uma rúbrica. Então, vocês vão assinalar aqui o que é uma rúbrica, o que se assemelha. Depois, vocês vão voltar ao texto, Romão e Julinha, e explicar aí. Copie as rúbricas que indicam o fim das cenas. Na cena 1, cena 2 e cena 3. As cenas que você leu faz parte do primeiro ato. O que é que acontece depois? Vocês podem responder até aqui mesmo, ó. Daqui, desta questão 11, vocês vão poder responder ela no próprio caderno de vocês de português. Lembrando de sempre colocar lá, né? O que é um diálogo, como que ele foi feito, essa cena aqui que está sendo ilustrada. Vamos ver a dica? Dica: lembre-se de escrever rúbricas, ou seja, de colocar aí o que é que o personagem tem que fazer antes dessa cena. Então, vocês vão registrar aqui. E também vão criar um outro diálogo entre dois personagens, o Romão e a Julinha, no caderno de português. Também vão criar um diálogo, ou seja, uma cena, né? Não a que já existe, mas algo que vocês vão criar. Essa é uma atividade a mais também, ok?
Depois, vocês vão ver aí, ó, de olho na língua, ou seja, observando alguns trechos. Ah, afinal te encontrei. Psiu, vem gente aí. Ah, os gatos amarelos. Ora, quem verá? Uf, quase fomos descobertos. Essas palavras que são sublinhadas, pessoal, elas são o quê? São interjeições, verbos, preposições ou adjetivos? A tia Carol já vai adiantando que são o quê? Interjeições. Quando eu falo, ufa, psiu, o que eu estou colocando aí nessas interjeições? Eu estou colocando sentimentos, emoções. Então, eu também vou colocar uma tarefinha no caderno de português para que vocês colhem ou copiem sobre o que é isso, o que são interjeições. E, além disso, vamos fazer uma revisão também sobre a acentuação, sinais de pontuação, porque a interjeição, ela sempre vai vir acompanhada de um sinal de pontuação. Então, essas palavras são indicadas para quê? Você vai assinalar aqui, ok? Não se esqueçam, qual outro recurso que a gente pode utilizar para indicar as emoções? Então, vocês vão analisar aquilo que nós já fizemos, né? Analisar o texto, reler o texto também é importante, ver os sinais de pontuação que foram feitos no texto, tudo aquilo que a gente sempre está falando no nosso dia a dia, na nossa sala de aula. Quando for responder, fazer os registros, iniciar com letra maiúscula, letra legível, não é? E, além disso, o capricho, né, pessoal, com o nosso caderno, com os nossos livros, né? Temos aí um novo material. Eu vou enviando os gabaritos. Então, a partir do momento que você realizou a atividade, em seguida, você pode dar ali para o seu pai, o seu responsável, para ele ir corrigindo aquilo que você foi fazendo. Ir anotando as dúvidas, podem perguntar as dúvidas, né, através da agenda. Estou sempre disponível e realizem as atividades. Aí depois a gente vai estar dando continuidade na outra matéria, que a gente vai ter numa outra aula, onde a gente vai explorar a gramática. Nesta aula, a gente para lá, nas páginas 12 a 15, ok? Lembrando-se sempre de voltar ao texto se vocês tiverem dúvida. E, além disso, eu vou colocar mais uma tarefa extra também no caderno, tá ok? Até a próxima aula e a gente se vê, tá ok? Estou com saudade de vocês. Um grande abraço!